me ajude agora para orar até que eu supere isso, ou ajude-me em meus problemas. Não é essa maneira espiritualista de fazer isso? Bem, isso é porque ele é seu pastor, ele é teu pastor, ele é quem dá comida para você comer, e ele sabe como alimentar suas ovelhas. E Deus tem o Espírito Santo, ele tem feito o supervisor sobre o rebanho para vigiar deles e cuidar deles. É para isso que ele está aqui. Amém? Amém. A mensagem: não tem mais, sou eu. Seu pastor, quando ele se para aqui na plataforma, ministrando a palavra de Deus, ele é o anjo de Deus para a igreja, o mensageiro da igreja. Portanto, um pastor nunca deveria deixar aquela palavra, mas ficar direto com a palavra. E ele está alimentando o lugar do pastor, porque a palavra pastor significa apacentador. Amém. Sabe, quase de símbolos. Às vezes eu prego muito duro, porque eu vejo que alguém está saindo da fila. Vocês vejam, você está suposto a fazer isso. Um pai de verdade faz assim: olha, se ele chacoalharia e diria aqui, volte aqui na fila. Se ele for um pai verdadeiro, e então às vezes seu pastor tem que envolver em algo, apenas a ele um tanto, apenas ame a ele um tanto mais, porque ele é um pai verdadeiro a você. Estão vendo? Tentando manter vocês alinhados, porque ele está vigiando sobre sua alma, o qual o Espírito Santo tem feito supervisor da igreja. Você deve sempre observar isso. A mensagem não tenho eu te enviado em 1962. Para mim, o eleito selecionado para o ofício, talvez esses ministros, você nunca ia querer depreciar um pastor diante do seu povo, porque afinal de contas ele é posto como apacentador. Vossos pastores aqui, pode ser que não sejam capazes de serem espíritos e predizer coisas que sucederão. Pode ser que ele não seja capaz de fazer isso, mas ele tem uma posição. E eu também não sou mestre, e nem sou apóstolo, está vendo? Esses 5 ofícios, cada um desses homens tem um ofício, e ele está detendo um ofício, e esse ofício é tão grande aos olhos de Deus como qualquer outro ofício. A mensagem diz que o maior de todos eles está aqui, em 1962. Agora, como pregador, não sou muito pregador, mas o Senhor tem me dado um dom divino, o qual na Escritura nos é ensinado que dons chamados são dados sem arrependimento. Esses dons de igreja, não a igreja, mas os dons da igreja local, pelos quais podemos orar por eles, como em primeiro lugar, 1 Coríntios 12. Mas há 5 dons ministeriais, os quais são através do pré-conhecimento de Deus. O primeiro são os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas e pastores. Esses são os dons enviados de Deus para a igreja, apóstolos ou missionários. Nós chamamos de missionários hoje. No dia primitivo eles chamariam de apóstolos. Agora qualquer um sabe que a palavra apóstolo significa alguém enviado. A palavra missionário significa alguém enviado. Então ambos são a mesma coisa: missionários, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Amém. Então, em cada igreja local, há 9 dons espirituais que deveriam estar operando naquela igreja, se for uma boa igreja de oração. Então o pastor, que deveria ser o cabeça da igreja com a sabedoria de Deus, para ter aquela igreja em ordem, para que nenhum fanatismo ou nada de errado aconteça, apenas tudo provado puramente no Espírito Santo, operando entre as pessoas. Então você tem uma verdadeira igreja, que é uma igreja exemplo para todas as regiões ao redor dela. É como uma colmeia onde as abelhas vêm, uma igreja amada. Amém. A mensagem de Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu queria ler, eu desejei ler isso para vocês, porque eu creio que é importante no momento que vocês estão atravessando. O irmão Antônio nos procurou porque estava ministrando a ceia aqui para vocês, e sem nenhuma base escriturística para isso, como eu falei para ele. Mas no desespero de fazer, acaba fazendo coisas que nunca deveria fazer, porque o homem tem que ser primeiramente ordenado. Nem Paulo pregou o evangelho sem ser ordenado. Lá no caminho de Damasco, mesmo que encontrou a coluna de fogo, ele teve que ir lá na casa de Ananias, colocou a mão sobre ele
para que ele fosse ordenado Amém. para pregar o Evangelho. Amém. Todo homem tem que passar por uma ordenação bíblica Amém. para que Deus possa operar. Amém. Nós temos conversado sobre isso, eu creio que ele está de pleno acordo com o que nós estamos falando aqui. Amém. Eu disse para ele hoje, um homem que é ordenado, um homem que tem caráter, um homem que tem uma chamada de Deus, se um dia ele falhar, ele deveria ser capaz, como de caráter de pastor, o meu tempo é verdade. Eu não vou levar um povo sem certeza. Eu não vou levar um povo sem convicção de que aquilo está correto. Eu prefiro tirar as mãos para que outro possa levar. E não ser tão ingrato de levar tantas pessoas à morte como Teudas, no dia de Jesus, que matou 400 no deserto. Não ser tão ignorante, saber, eu não posso, a minha vida ministerial terminou e eu continuar ministrando. Chegou a hora de parar? Amém. Vamos ter caráter, vamos ter responsabilidade, vamos ter amor pelas almas, Amém. vamos ter sentimento pelas pessoas. Amém. Então eu creio que isso é muito importante para essa hora que nós estamos vivendo. Amém. Deus ter a confiança de levantar homens para realmente esse propósito. Não é? Então, eu creio que essa é uma base. Tem bem mais material aqui, eu vou parar por aqui. Mas essa é uma base para o que eu quero fazer nessa noite. Então, quando o irmão me procurou em Curitiba para esse propósito, eu disse para ele que, Deus permitindo, eu viria aqui uma oportunidade, eu não marquei a data, que eu viria, mas que eu viria para ouvir o povo, para ver a igreja, para ver o trabalho, né, que estava sendo realizado. E hoje eu vim aqui para esse propósito. Amém. Para que eu possa ouvir de vocês realmente aquilo que ele me disse lá. Amém. Né? Quem realmente vai dizer é a igreja. Gostaria que vocês ficassem em pé para que leitura de mais uma palavra. Nós vamos pegar aqui Tito, no capítulo 1 de Tito, se puder abrir, por favor. Tito, capítulo 1. Versículo 5. Amém. Por esta causa te deixei impresso, para que pudesse boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já tinha dito. Então veja, não podia começar o ministério sem uma ordenação apostólica. E essa foi a base que Paulo disse: olha, eu te deixei lá para que você coloque em ordem as coisas que ainda restam para ser colocadas em ordem. Aí ele diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torta ganância, mas dado ao hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, fora faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí, paramos aqui. Então, nós já entendemos, pode sentar, nós já entendemos que Paulo disse que esse trabalho seria um trabalho colocado com esse propósito de estabelecer de lugar em lugar homens que poderem pregar o Evangelho, que fossem irrepreensíveis, marido de uma mulher. Com certeza, são as características mínimas para que o homem pudesse pregar o Evangelho, que deve ser observado, porque nós vemos por aí homens casados 2, 3 vezes, ministros, pregadores, separando a mulher, casando de novo, continua pregando. É falta de caráter, é falta de temor da palavra de Deus, que a palavra condena todas essas coisas. Mas infelizmente tem os que pregam dessa maneira e tem os membros que aceitam a pregação dessa maneira. Tem gente para tudo, tanto para pregar como também para ouvir. Mas tem uma classe de pessoas
que é diferente. Onde tiver o corpo, ali se habitará uma glória. E o corpo é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é o que vai chamar o povo. Não esse tipo de comportamento que nós estamos vendo aí. Isso é com ele. Graças a Deus estamos aqui lutando por essa verdadeira causa. Não é? Então eu pedi ao irmão Bibi, você chama ele de Bibi, né? É Bibi, né? O principal nome é esse, é o Bibi. E lá todo mundo estranhou esse nome. Pensava que era apelido, irmão. Era apelido, irmão. É apelido, não, é nome mesmo. Antônio Bibi. Muito bem. Então nós conversando com ele sobre a pequena igreja. A primeira coisa que eu procurei foi como ele saiu da igreja que ele congregava. Ele me explicou que foi, conversou com a igreja, seguida a igreja, falou que não concordava com algumas coisas, mas que estava saindo. Esse é o primeiro passo de um cristão, é ele dizer que por sair, poder se ressentir. Eu faço isso na minha igreja. Qualquer pessoa pode sair em qualquer momento que quiser. Só me diga para onde ele vai. Eu vou dizer, olha, está saindo, está congregado, está circulando, não está indo todo mundo. Vamos falar por ele. Nunca desvia dele no caminho. Cumprimento, seja um cristão, ame ele, porque na eternidade podemos estar vivos. Nem todos são noivos. Vai haver noiva, vai haver salvos que não são noivas nem virginessas. Vai haver as virginessas, vai haver aqueles que vão entrar com bondade, que fizeram o povo de Deus. Pelo menos se você for bom com o povo de Deus, você já tem uma chance. Mas se você odiar o povo de Deus, jogar pedra neles, essa chance já desapareceu. Você não precisa contar com essa oportunidade, você já não tem, não. Então, pelo menos, se nós estiver errado, mas não vamos amar eles, não vamos jogar pedra, vamos cumprimentar melhor, e pode ser que a graça de Deus nos coloque lá. Nós temos feito alguma coisa de boa por ele. Vamos fazer nossa parte. Né? Vamos acumular promessas. A promessa de Deus. Né? Então, ele saiu de bem. Não cabe a mim procurar o ex-pastor dele. E se eu tiver que procurar o ex-pastor dele, eu tenho que procurar cada pecador da cidade. Eu tenho que pedir para ele se eu posso evangelizar ele e ganhar ele para Jesus. Não tem igreja. Eu não tenho, sou livre. Quando Deus ordenou o profeta, só muda o teu culto. Vai para ele em todo mundo. Eu acho que nós todos temos que ter essa liberdade. E eu disse esse dia lá na igreja, olha, devia ter mais umas 15 igrejas em Curitiba. Pelo menos que vai ficar comigo é porque quer, né? Tem oferta para tudo quanto é lado. Tem todo tipo de coisa. Se ficar do meu lado, esse aqui gosta de mim mesmo. Esse aqui, ó, está do meu lado. Porque não é aquele que não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Vamos pegar, por exemplo, Adão, coitado, não teve escolha. Casou com ela, assim, gostou, não gostou, é assim. Mas hoje você não tem uma só para escolher. Você pode escolher tanto, escolhe uma feia se você quiser escolher. Né? Uma sem caráter se você quiser escolher. Porque tem tantos para escolher. Você jovem sabe disso aí, né? Então, igreja é a mesma coisa. Tem tantos para escolher. Você tem que eleger o lugar onde você vai servir o Senhor. Então, eu gostaria de ouvir esses nomes aqui, né, para nós fazermos isso aqui, porque eu falei, irmão, eu vou lá, eu não prometo que eu vou lá te reconhecer como isso, o senhor sabe que eu falei para o senhor, eu vou lá, eu não vou lá prometer que eu vou fazer um pastor, que eu vou te reconhecer, eu vou lá, eu simplesmente vou lá. E lá nós vamos conversar. Aqui ele me apresentou também uma lista de irmãos que já estão aqui, já estão, em outras palavras, têm estado aqui, têm congregado aqui, mas ele disse para mim, a convicção, né, da chamada dele, eu creio que você já contou isso para a igreja, como Deus te chamou para aceitar, como você tem essa convicção, como você sentiu o chamado de Deus, a igreja sabe, você sabe, já falou para vocês, né? Como é que Deus chamou ele para pregar. Não ia chamar ele aqui para repetir, mas não é necessário. Você já disse para a igreja. Agora, tudo isso é maravilhoso, mas ainda não é o tudo, é verdade. Tudo é quando se completa, dos dois lados. Né? Então, irmãos, pastor de 5 ou pastor de 1000 é pastor? O que eu queria perguntar aqui primeiro, na lista que nós temos aqui, vamos ver primeiramente os irmãos. Eu quero chamar aqui o irmão, também mesmo, irmão Emanuel. Né, Emanuel, você está na lista aqui como um que realmente frequenta aqui. Né?
Se for para separar o irmão para pastor, você mantém, depois de tudo que você ouviu, que o pastor tem estudado, você mantém o voto para ele, para ser o seu pastor? Sim. Então, veja, você está assumindo um compromisso. Você está assumindo um compromisso. A ordenação hoje, não é eu que estou apresentando um umbigo para vocês. É vocês que estão apresentando um umbigo para mim. Porque se ele fosse um auxiliar meu, e estivesse do meu lado, trabalhando comigo, eu poderia chegar diante de vocês e falar, olha, quero apresentar para vocês um homem de Deus, um ministro que tem estado do meu lado, cumpre todos os requisitos, eu quero apresentar e ouvir de vocês o sim ou não. Mas nesse caso é o contrário. Nesse caso a responsabilidade diante de Deus não é minha e sua, você que está dizendo, apresentando para mim que ele pode ser o seu pastor. Primeiro, conversando com ele, ele cumpre, é casado com uma só mulher, a todos esses requisitos que vier, ele preenche. Então eu não tenho como dizer não para ele, porque se nesses requisitos, eu como pastor, como ministro, encontrasse nele alguma coisa contrária, eu nunca colocaria as mãos sobre ele. Porque agora seria eu na escritura. Mas conversando com ele, ouvindo a sua vida, o seu testemunho, o seu casamento, vindo, a forma como ele tem vindo, não encontro na escritura alguma coisa que eu diga, não, irmão, você não pode. Mas com tudo isso, é vocês que vão eleger, é vocês que vão dar um voto, dizendo assim, ele pode ser o teu pastor. Porque mesmo que você dissesse, ele pode, mas se eu tivesse alguma contradição aqui dentro, eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estou, acima de tudo, eu vou permanecer fiel à palavra. Amém. Acima de tudo, eu quero ser fiel à palavra de Deus. Irmão, muito bem. Amanhã eu já escolhi uma hora, está de pé. Irmão Josias, quem que é irmão Josias? Irmão Josias, está lá atrás. A mesma pergunta eu faço para você. Você, mediante tudo que você ouviu, aprendeu, ou lembrou desta noite, já leu sobre o que é um ministério pastor, confiaria você sua alma para ter o nome de como seu pastor, dar descanso para a sua alma, ser o seu pastor? Sim. Então nós temos aí o irmão Josias dando o sim. Tem o irmão Bernardo. Irmão Bernardo, fique em pé, irmão Bernardo. Irmão Bernardo, eu sei que você é jovem na mensagem que tem vindo acompanhar, foi batizado nesse sentimento. Você ouviu hoje sobre pastor, ofício, responsabilidade. Você tem vindo aqui. A minha pergunta é mesmo. Mesmo que você batizou agora, você confia a sua alma? Você crê que esse homem pode levar a tua alma à eternidade pela pregação da palavra? Dá um voto para ele como seu pastor? Sim. Amém. Pode acertar aí. Deus abençoe. Irmão Gilmar. Fique em pé, irmão Gilmar. O Gilmar tem vindo aqui, foi um dos que aconselhou o nosso irmão Bibiano de procurar em Curitiba, porque ele esteve, eu estive conversando com o irmão Gilmar, esteve em Curitiba. Quanto tempo, irmão Gilmar? Passou um mês. E quando eu estive lá, eu lembro que eu falei para o senhor irmão Gilmar, quando o senhor voltar para Paraíba, diga o que o senhor diga, ruim ou bom, não acrescenta e nem diminua. Não faça propaganda falsa, mas também não jogue pedra naquilo que é verdadeiro. Seja simplesmente as pessoas que lhe perguntar como é a igreja ou como funciona, seja autêntico que só estive lá e realmente não é aquilo que disse, ou estive lá é realmente aquilo que disseram, eu vi. Porque nós temos que ser verdadeiros. Amém. Se eu vou voltar para Curitiba, eu vou dizer para a igreja o que eu vi aqui. Amém. Eu não vou aumentar e não vou diminuir. Eu sou um mensageiro da verdade. Amém. A mesma pergunta eu faço para o irmão. Baseado em tudo isso, esse acompanhamento que você tem ouvido, você já teve em Curitiba, você já ouviu, você teve em outros ministérios, você confia que o irmão Bibi pode ser o pastor, que vai lhe conduzir aqui para frente como seu pastor? Sim. Muito bem, pode sentar, irmão Gilmar. Muito obrigado. Agora vamos passar para o lado das irmãs de cá. Irmã Iranildes. Quem que é a irmã Iranildes? Está aí. Irmã Iranildes. A pergunta da senhora é mais ainda porque a senhora é esposa. Mais do que nunca, a senhora é a pessoa mais próxima. É a pessoa que pode mudar o seu voto de sim para não ou de não para sim. Porque se é alguém que conhece o seu marido é a senhora. E a pergunta eu faço. Ele é o seu marido, mas agora deixa o marido de lado. A senhora está escolhendo um anjo da igreja, a senhora está escolhendo um pastor
Vamos deixar de lado. A senhora confia que o irmão Bibi pode conduzir a sua alma como pastor da senhora e apresentar diante do Senhor aquele dia? Sim. Sim. Muito bem, pode sentar, por favor. A irmã Isaelcia. É isso mesmo. Muito bem. Irmã, você é filha. Filha, né? Mas eu digo, esqueça que você é pai. Agora é questão de conduzir sua alma, de trabalhar com a sua alma para te apresentar diante do Senhor. Depois de tudo isso, você dá o seu voto de confiança para o irmão Bibi, como seu pastor, para obedecê-lo, não somente como pai, mas como pastor, para lhe orientar. Está disposta a tomar os conselhos dele como homem de Deus? Sim? Muito bem. Pode sentar. Deus abençoe. É natural, que é natural, a mesma coisa natural, ele faz a pergunta, a irmã está disposta a dar o sim ou o não, se for o sim, para que esse homem possa lhe conduzir pela palavra daqui para frente e apresentar sua alma diante de Deus, tem confiança e ele pode apresentar como seu pastor naquele dia? Sim. Deus abençoe, irmão. Pode se sentar. Irmã Domingas, por favor, irmão, fique em pé. A mesma pergunta, irmã Domingas, vocês estão vendo um homem que está candidatando a ser um pastor local, vocês conhecem, estão me apresentando. Eu perguntaria, a senhora confia no ministério desse homem para lhe conduzir os seus passos aqui para frente e lhe apresentar como uma ovelha para o Senhor Jesus Cristo naquele dia? Sim. Amém. Pode sentar, irmã. Irmã Luciana. Irmã Luciana, a mesma pergunta que eu faço para a irmã. Você tem estado aqui, tem acompanhado, né? Eu lhe pergunto, está? Você crê que o irmão Bibi pode ser o pastor da sua alma, que tem essa capacidade de conduzir você, ser uma jovem, lhe dar conselho em todos os dias da sua vida, para lhe conduzir nesse caminho reto, estreito, que leva à presença de Deus? Você descansa a sua alma sobre o ministério do irmão Bibi? Sim. Muito bem, Deus abençoe. Pode se sentar. Muito bem. Agora, irmãos, nós temos aqui 3, 5, 9 pessoas, né, relacionadas que realmente já estão aqui. Nós temos aqui a esposa do irmão Gilmar, nós temos mais irmãos ali. Fica a critério de vocês dizer hoje, olha, eu aceito, que nós vamos fazer a consagração baseado nesses nomes que me apresentaram, suas convicções no ministério do irmão, para conduzir como pastor deles daqui para frente. Tanto vocês podem dizer hoje, não, eu dou meu voto hoje, como vocês vão orar, esperar em Deus, vão acompanhar os cultos, eu desenrolar da história e depois você chegar no pastor e dizer, olha, hoje eu decidi realmente tomar o Senhor como meu pastor. Até que você tome ele como seu pastor, você pode tomar a comunhão, você pode entregar seus filhos, você pode vir à igreja, nada impede. O que precisa é chegar um momento onde a irmã vai dizer assim, olha, agora a partir de hoje eu sou sua ovelha. Essa é uma decisão individual, não é de marido para esposa, nem de esposa para marido, de pai para filho, é individual, a não ser os filhos de menor que acompanham os pais em suas decisões. Mas aqueles que são de maior terá sua própria decisão naquilo que eles vão tomar. Então, apresentei para vocês, como os demais irmãos e irmãs que vocês podem fazer isso, né? Ou deixar para uma próxima. Tem alguém que não foi mencionado que quer fazer hoje ou não? Se tiver, levante a mão. Se não tiver, nós vamos fazer essa parte e vocês façam como Deus lhe dirigir, o tempo que Deus dirigir vocês, tá certo? Eu creio que está bem esclarecido, tá? Está bem esclarecido. Se amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, nosso irmão fracassar, dizer assim, olha, aconteceu, eu estou aqui para ajudar, eu não vou medir esforço para ajudar. Vou dar todo apoio, enquanto ele permanecer na palavra, no testemunho verdadeiro, e que eu souber que realmente ele está no caminho do Senhor, terá o meu apoio, nós vamos estar orando por ele, auxiliando ele, o que for necessário, caminhando junto, dando toda a instrução que for necessária, por ser mais velho que ele na fé, colocando à disposição o nosso ministério, o trabalho, para ajudar. No dia que ele sair fora da minha, eu sou o primeiro a quebrar a perna, eu sou o primeiro a pegar. Pode ter certeza disso, sou o primeiro a falar, olha, volte para o caminho.
Então, quero que vocês entendam. Isso aí, irmãos, é vocês que elegem, é vocês que tiram. Se um dia vocês descobrirem que não é aquilo que realmente vocês esperam para o rápido, chega no vão pedir para o oratório, irmão, ensino o meu pastor, mas eu chego a uma conclusão, não estou mais me alimentando, não é o que eu esperava, quero agradecer ao Senhor porque eu tenho que procurar um lugar onde a minha alma fique satisfeita. Esse direito nunca será tirado de vocês. Esse direito sempre será dado. Aonde esse ministério for, esse direito é dado a vocês. Para que vocês permaneçam até que realmente vocês tenham a certeza de que podem nos concluir. Amém? Amém. Claro, uma pergunta? Não? Certo? Então nós vamos chamar o grupo na frente. Nós vamos fazer como profeta. Nós não vamos fazer ele pastor. Eu vou reconhecer ele como pastor baseado no voto que vocês deram para ele nesta noite. Eu vou reconhecer ele como pastor baseado no que vocês me apresentaram, a confiança que vocês tiveram no irmão Bibi para ser o vosso pastor. A partir de hoje, então, ele deve ser considerado como pastor, como sacerdote, como reverendo, como irmão. Eu nunca exigi que as pessoas me chamem pastor. O profeta me chama, me diz irmão, eu estou satisfeito. É melhor chamar de irmão e respeitar como pastor, do que chamar de pastor e não respeitar. Então, para mim, chamar de irmão está de bom tamanho. Eu estou muito satisfeito em ser chamado de irmão. Muito bem, vamos ficar em pé? Coloca a mão aqui sobre. Gostaria que vocês todos agora pudessem levantar sua mão e pudessem, nesta hora, orar também pelo irmão. Querido Pai Celestial, eu estou agradecido por essa oportunidade. Fiz o melhor que pude, expressei, li, falei, mostrei os testemunhos. Temos caminhado esta linha, esperando que o Senhor, que conhece todas as coisas, que sabe o que está por trás da vida do nosso irmão, o objetivo da sua alma, de fazer um serviço para Deus, e ele seja nesta noite ungido para tomar esse título, e não somente um título, mas a vida de pastor possa tomar posse dele, como Davi, apacentando as ovelhas, tornou governador de Israel, o grande guerreiro Davi, o grande rei Davi. Ninguém dava nada por ele, era apenas um apacentador de ovelhas no campo, mas foi o responsável por derrubar Golias e dar tanta alegria para Israel durante todo o tempo do seu reinado. Pai, eu também apresento esse pequeno homem diante da tua presença. Que o Senhor o equipe, o abençoe, o guarde em sua caminhada. Que ele seja, Senhor, um exemplo de vida, tenha saúde, que a sua palavra seja verdadeira. Poder orar pelos enfermos, que seja o Senhor falando através dele, que os enfermos sejam curados, que haja milagres, que haja sinais, que haja, Senhor, manifestação do teu Espírito na sua vida. Amém. Assim como Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel, logo o Espírito do Senhor tomou, já começou a profetizar, já começou a exercer o seu trabalho. Verdade. Que assim seja na vida do meu irmão, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, Pai, e nos ajude nesta noite a cumprir esse propósito, Pai. Pastor Raimundo, vem aqui, por favor, coloque as mãos junto comigo. Pai, estas mãos colocadas sobre o nosso irmão agora, eu, pastor Raimundo, que aqui está conosco, Pai, nós estamos cientes da responsabilidade, mas nós cremos que o Senhor o capacitará, dará força e graça para prosseguir. Abençoe também sua preciosa esposa, o seu lar, que esse lar seja um exemplo de vida. Abençoe seus filhos, abençoe todos aqueles que são da sua família, Pai. Que o seu testemunho possa ganhar muitas almas, que a sua pregação possa endireitar a vida de muitas pessoas, que seja usado para salvar a prostituta, o ladrão, para tirar o drogado da rua, para tirar, Senhor, o mentiroso e trazê-lo e fazer um filho de Deus através da ministração da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos por ele e ungimos em teu nome para a tua glória. Amém. Podeis assentar.
Eu vou ministrar a ceia. Irmão Bibi, pode ficar aqui na frente. Então, por favor, pode pôr a mesa mais no centro aqui. Nós vamos ministrar a ceia. E depois, a próxima ceia que tiver, ele vai estar ministrando. Vai estar ministrando para vocês. Agora em pé mais uma vez, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, nós encontramos Paulo instruindo sobre a comunhão. Mombrano disse que as páginas da Bíblia, nesse local, estavam toda manchada de lágrimas. Ele sabia a responsabilidade que era de tomar a comunhão. Porque eu recebi do Senhor, versículo 23, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor, que também por ensinei, o Senhor Jesus, na noite que eu fui traído, tomou o pão, e dando graças, e partindo, disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Vamos orar pelo pão. Amado Jesus, representamos esse pão. Os oradores vão nos lembrar do Calvário, quando foi unido pelos nossos pecados. Representando o pão que desceu do céu, na palavra viva e poderosa. Como nós, como simbolismo, podemos comer esse pão, significa que o pão da vida também está sendo alimentado pela nossa alma, pelos nossos corações. Nós consagramos o nome do Senhor Jesus para benefício desta humilde pequena igreja. E ao comer deste pão, o Espírito do Senhor se agrade da vida e do testemunho de cada crente, e dê a eles a força, como desse Israel caminhar 40 anos, sem gastar o sapato, ou a roupa, ou voltar o pão. Que assim seja nesta noite, que esse pão possa representar o pão do céu, e que essas vidas sejam ricamente abençoadas. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, também nós consagramos esse vinho que representa o sangue do Cordeiro. Nós consagramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu vou pedir para o nome do Jesus Cristo. Deve lembrar que tem que comer o pão e beber o vinho. Não é só encostar o vinho na cabeça, tem que beber o vinho, come o pão e bebe o vinho. Vamos dar lugar às irmãs, vamos tomar então, por favor, pode ir.
O lava-pés é lá na sala, eu já vi antes.